Meus amigos, nós começamos a semana já daquele jeito, hein? O clima tá esquentando e, na minha opinião, o ministro Barroso, ao dar aquela declaração sobre as Forças Armadas, dizendo que eles estão atacando o sistema eleitoral, ele tá cutucando a onça com vara curta, né? Eu não sei o que vocês pensam, coloquem aí nos comentários. Mas, na minha opinião, é isso que ele tá fazendo, porque foi uma declaração totalmente infundada, sem nenhuma prova, sem nenhum fundamento, sem nada concreto, né? Simples ilações, e não se pode fazer ilações assim sobre uma instituição séria que é as Forças Armadas, né? As três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós sabemos que as Forças Armadas estão acompanhando o processo eleitoral por convite do ministro Barroso, que era presidente do TSE à época que eles convidaram outras instituições, incluindo as Forças Armadas. E agora ele me vem com essa declaração. Bom, no meu entendimento, essa declaração do ministro Barroso foi uma resposta à nota do clube militar. Porque diferente do que algumas pessoas falam, o posicionamento do clube militar, aquela nota teve um peso muito grande, tá? Eu sei, a gente está falando de oficiais, de militares da reserva, né, que em tese não tem nenhuma influência nas Forças Armadas ou no cenário político, mas nós temos que entender o seguinte, tá? Pensa aqui comigo no seguinte, o general Barbosa, que é o presidente do clube militar, até pouco tempo atrás, ele era um general da ativa. Ele estava na ativa, certo? Agora me responda uma coisa. Você acha que aquele pensamento, aquele posicionamento do general para com o STF surgiu agora? Vocês acham que... Aliás, para com o STF não, mas para com alguns ministros. Vocês acham que o posicionamento dele em relação a alguns ministros do STF vem de agora ou já vem de muito antes? Na minha opinião, eu acho que vem de muito antes. Só que antes, alguns anos atrás, ele estava na ativa, ele não podia se manifestar politicamente. É vedado aos militares da ativa se posicionarem politicamente, fardados e tudo mais, eles não podem, não é? Então, agora que ele está na reserva e na presidência do clube militar, ele se posicionou, ele mostrou o que ele pensa a respeito aí de alguns ministros, dizendo que a toga deles não vale nem como pano de chão, não é? Então, aquela nota tem um peso muito grande, tão grande que o ministro Barroso até se posicionou, né? Parece que ele sentiu e resolveu, como eu disse, cutucar a onça com vara curta. Ministro Barroso, o senhor tá brincando com fogo, hein? Tá brincando com fogo. E hoje nós tivemos aqui mais um posicionamento do general Luiz Eduardo Ramos, que é chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que reagiu à declaração do ministro Barroso. Então, através do Twitter, ele disse o seguinte: defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Eleições democráticas e transparentes fazem de nós um país soberano. Por isso, nossas Forças Armadas estarão sempre vigilantes pelo bem do nosso povo, do nosso Brasil. E eu lembro a vocês, meus amigos, que todo militar presta um juramento de defender a pátria de inimigos externos e internos. Entenderam o recado? Defender a pátria de inimigos externos e internos. Vou ler para vocês aqui o início da fala do ministro Luiz Ramos. Defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas. Entenderam? Então ratifico aqui o que eu falei. Tanto aquela nota duríssima do clube militar, quanto agora o posicionamento do ministro Luiz Ramos foram muito duros e pontuais e foram direcionados às pessoas certas. Eu tenho certeza que elas entenderam o recado. Tanto entenderam que estão aí se manifestando, né? Rasgando, puxando os cabelos, sem saber mais o que fazer. O sistema, meus amigos, está em desespero, porque sabem que todos estão do lado do presidente Bolsonaro. Nós temos Deus ao lado do presidente, isso já ficou comprovado inúmeras vezes. A prova disso foi ele ter sobrevivido àquela facada. Eu nunca vi, em tantos anos que eu trabalho aí na área da segurança, na área da saúde, atendendo pessoas com aquele tipo de ferimento, com aquele tipo de lesão grave, né? Que muitas vezes não mata a pessoa pela perfuração, mas sim pela infecção generalizada que se dá, né? Quando você tem um intestino perfurado por um objeto cortante. Foi um verdadeiro milagre, aquilo foi obra divina. Nós temos aí a lei, a Constituição do nosso lado, nós temos o povo do nosso lado e nós temos agora as Forças Armadas. Agora não, mas de maneira clara, não resta mais dúvida. Se antes havia dúvidas de que as Forças Armadas estavam do lado do presidente, do lado do povo,
Depois dos últimos dias, essa dúvida não existe mais. Então, coloca aí nos comentários o que você acha de tudo isso, o que você acha da fala do ministro Barroso e também do ministro Luiz Ramos, tá? Lembrando que o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, também se posicionou, hein, pessoal? Ele disse aqui, só para finalizar, que a fala do ministro Barroso foi grave e irresponsável. É um ministro, né, um general que estava na ativa até alguns meses atrás. Então, meus amigos, isso realmente comprova que nós temos tudo ao nosso lado. Do lado certo, o lado do bem, o lado da lei, o lado da ordem, que não tem nada de antidemocrático, de ataque às instituições ou coisa do tipo. Nós vamos vencer essa guerra. Nós não podemos desanimar. Então é isso. Dia 1º de maio, todos nas ruas, em apoio ao presidente Bolsonaro, em apoio a todos aqueles que lutam contra o sistema. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.